Pessoal, então agora eu vou revisar a aula de tipos abstratos de dados e a aula de programação orientada a objetos. Começando por tipo abstrato de dados. Então, um tipo abstrato de dados é um elemento de programação, é um tipo que é descrito pelas operações, pelos atributos que ele possui, e não pelos próprios elementos, listando os próprios elementos. Então, por exemplo, o tipo inteiro eu listo os elementos, mas o tipo string eu não consigo listar, porque eu tenho uma quantidade muito grande de, de elementos. Naquela aula, então, a gente viu assim, como que quatro linguagens diferentes disponibilizam recursos para a implementação de tipos abstratos de dados. Essas linguagens eram C, SML, Python e Java. Então, e a gente analisou a implementação de tipos abstratos de dados com base em duas dimensões, desculpa, encapsulamento e extensão. Então a gente viu que C, assim, normalmente, assim, não tem sintaxe, né? Não disponibiliza uma sintaxe para encapsular dados. É possível encapsular dados usando alguns truques, por exemplo, escondendo a implementação de type-defs, por exemplo. Mas, assim, mas a linguagem em si não tem sintaxe para definição de módulos, para definição de escopos que são abertos, públicos, que são privados, por exemplo. C também não possui um mecanismo de extensão. Se eu quiser estender um tipo abstrato de dados, eu preciso botar a mão no arquivo onde ele foi definido, eu preciso editar aquele arquivo. Então, em seguida, a gente viu ML. Então, ML, ela possui sim mecanismos de encapsulamento. Eu consigo separar classes de interface. Então, a gente possui esse recurso chamado um structure, no qual eu defino o que é implementação, e eu tenho um recurso chamado signature, no qual eu defino o que é uma interface. Então, a signature é pública, a structure, a struct, ela é privada. Depois a gente falou de Python. Então, em Python também não tem mecanismo de encapsulamento de dados, igual em C, ao contrário de ML, mas eu tenho assim, vários mecanismos de extensão. Então, em Python, a gente viu que existe uma sintaxe chamada classe, que é uma forma de criar espaços de nomes. Então, uma classe é similar a um struct em C, por exemplo, não é? Onde eu consigo adicionar métodos, onde eu consigo adicionar também propriedades, como variáveis, por exemplo. Então, em essência, uma classe é um molde para eu criar tabelas hash. E eu consigo estender tipos em Python, por exemplo, colocando novos elementos nessa tabela hash. Então a gente falou sobre isso, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe em Python, onde que está aqui. Eu tenho uma classe em Python. Eu tenho uma classe que simula um conjunto de inteiros em Python. Então, eu consigo, por exemplo, adicionar métodos novos a essa classe. Onde que está isso aqui? Por exemplo, eu consigo adicionar métodos novos a essa classe, onde, bom, não estou vendo aqui exatamente, mais embaixo aqui, eu conseguiria fazer, por exemplo, sei lá, set.add recebe new add, assim, um novo método aqui que recebe algum objeto, né? Eu consigo estender a classe. E em Python a gente tem um outro mecanismo chamado herança, que me permite estender uma classe também. Então a gente viu que em Python tem várias formas de extensão. E por último a gente viu Java. Então Java é uma linguagem estaticamente tipada. Eu tenho diversos mecanismos para encapsular dados. Por exemplo, em Java eu tenho algumas palavras-chave, por exemplo, public ou private.
Então, nesse caso, eu consigo definir escopo de variáveis. E eu também tenho mecanismos para estender dados, chamado herança. Então, herança é uma técnica de reuso de código que eu posso utilizar para estender a implementação de definições de tipos. Bom, na aula seguinte, a gente falou de programação orientada a objetos. Então, eu disse que programação orientada a objetos é o que a gente chama de antropomorfização dos dados, a humanização dos dados. O dado começa a ser inteligente, não é? Eu digo que a pilha, ela consegue adicionar coisas nela mesma, tá vendo? Isso é diferente, por exemplo, de eu ter uma função que adiciona alguma coisa à pilha. Programação orientada a objetos foi algo muito importante, né, historicamente importante, porque a partir do momento que o dado passa a ser inteligente, a partir do momento que ele passa a fazer as ações sobre ele mesmo, já é natural encapsular detalhes de implementação dos dados. É muito importante que vocês entendam por que encapsular dados é útil. Isso é útil porque isso reduz o custo de estender, de modificar software. Quando eu modifico software, eu tenho que pagar dois custos. Primeiro, o custo de alterar o programa que contém o código a ser modificado. Segundo, o custo de propagar essas mudanças. Então, a encapsulação é útil por causa disso, e a programação orientada a objetos torna a encapsulação de dados muito natural. Linguagens orientadas a objetos, elas, têm algumas coisas em comum. A primeira delas é a noção de objeto. Objeto é um dado. A segunda é a noção de mensagem, então eu mando mensagens para esses objetos via métodos. A terceira noção é o uso muito pesado dessa área de alocação chamada heap. Então, objetos, normalmente, eles são alocados ao heap porque eles existem durante mais tempo do que as funções que os criaram. E a quarta característica aqui é o uso de uma técnica de polimorfismo chamada polimorfismo de subtipagem. Então, quando eu invoco uma operação sobre um objeto, o tipo dinâmico daquele objeto determina qual que é a implementação daquela implementação, e isso é muito natural com o polimorfismo de subtipagem. Então, o polimorfismo de subtipagem ele segue essa definição de Barbara Liskov, o princípio da substituição de Liskov, onde eu espero o tipo, eu posso passar o subtipo. Linguagens orientadas a objetos, elas são um pouco diferentes, o desenvolvimento delas é um pouco diferente do desenvolvimento das linguagens orientadas a operações, porque aqui eu tenho um desenvolvimento mais bottom-up. Quando eu tento fazer um programa, eu vou pensar no que já existe pronto para fazer aquele programa. E a partir desses building blocks, eu vou construindo o meu programa. Numa linguagem orientada a funções ou operações, como C, por exemplo, ou ML, eu começo um desenvolvimento mais top-down. Assim, eu penso no meu algoritmo e vou expandindo partes desse meu algoritmo. Isso é um pouco diferente. A forma de pensar no programa é um pouco diferente. Então é isso para essas outras duas aulas. Obrigado.